Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 10 de dezembro, segundo domingo do tempo do Advento. Estamos aí iniciando mais uma semana de preparação para a celebração do nascimento do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero te convidar no início dessa manhã a meditar comigo a palavra e deixar que o seu dia já seja iluminado por essa palavra de vida eterna. Então, eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 a 8. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs caríssimos, nós tomamos esse primeiro capítulo do Evangelho de Marcos e Marcos vai começar o seu Evangelho nos falando da pregação de João Batista. João Batista, aquela voz forte, profética, que no deserto da Judéia, às margens do Rio Jordão, pregava a conversão e o perdão dos pecados. Ora, algo muito atual para os nossos tempos é falar de conversão, confissão e perdão dos pecados. E por quê? Porque o homem moderno, ou melhor, o homem da pós-modernidade, o homem dos dias atuais, ele se acha perfeito, pleno de toda a sabedoria e graça. O homem moderno não se reconhece pecador. Ele acha que tudo é fruto das suas escolhas e que Deus respeita as suas escolhas e não vai puni-lo por suas escolhas. De fato, não é o desejo de Deus a punição, mas Deus é justo. Deus não vai dar a quem não se acha necessitado de perdão, o perdão. Deus não vai ser misericordioso com quem não é misericordioso. Deus não vai ser bom com quem não é bom. Por quê? Porque Deus é justiça. Ora, nós ouvimos a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isaías, ao cantar para o povo a misericórdia, a bondade e o cumprimento da promessa de Deus, Isaías faz isso 500 anos antes da pregação de Jesus. 5 séculos se passaram entre a pregação de Isaías e a chegada do Messias e de toda a pregação do Evangelho. E Isaías já, naquele tempo, diz ao povo que era escravo na Babilônia. A Babilônia aqui é sinônimo de pecado, de escravidão, de opressão, por meio das forças do mal. Isaías pregava ao povo ali que era escravo, que era cativo, que o Senhor o libertaria, que o Senhor faria o seu povo novamente, como havia feito no Egito, passar pelo deserto da vida e chegar à terra prometida. E de fato foi o que aconteceu. O Senhor libertou o seu povo da Babilônia, do jugo do opressor, como havia feito anos, a melhor, séculos antes no Egito. Deus ama o seu povo. Deus ama cada um de nós.
Essa é uma certeza, irmão e irmã caríssimos, que eu e você precisamos ter no nosso coração. Nós não podemos desacreditar, desesperar do amor do Senhor por nós. Pode até que, segundo o nosso tempo cronológico, o amor de Deus, o consolo, a justiça de Deus pareçam demoradas. Mas nós temos que entender, conforme nos fala São Pedro na segunda leitura de hoje, da sua segunda carta, que o tempo cronológico que nós vivemos não é o tempo de Deus. São Pedro inicia a segunda leitura de hoje dizendo: caríssimos, para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ora, Deus transpõe, transcende todas as categorias humanas. E se Deus parece demorar a cumprir as suas promessas, é por quê? Porque está usando de misericórdia para conosco. Está nos dando tempo para a conversão. Está permitindo que nós nos encontremos com Ele, com o seu amor, para que no seu amor nós reconheçamos os nossos pecados, busquemos a confissão sacramental e assim nos preparemos para recebê-lo em nós, receber a sua graça na nossa vida e vivermos plenamente segundo a sua vontade. Ora, eu preciso cumprir a vontade de Deus. O povo tornou-se escravo na Babilônia porque não foi fiel a Deus. O povo tornou-se escravo no Egito porque abandonou o seu Deus, porque começou a servir os deuses egípcios. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem busca outros caminhos que não sejam os caminhos de Deus, o homem tem o que na sua vida? Infelicidade. Mas alguém aí do outro lado poderia me questionar: mas padre, eu conheço muita gente que vive da maldade, que não busca a Deus e que tem uma vida excelente, uma vida aparente. É muito fácil nos dias de hoje nós notarmos a aparência da pessoa, mas é dificílimo nós lançarmos um olhar para além disso e vermos o seu interior. Nem sempre, meus irmãos e irmãs, aqueles que estão o tempo todo nas redes sociais, postando suas refeições, postando seus passeios, suas aquisições materiais, vivem interiormente uma plenitude e felicidade. E eu posso garantir aos senhores e senhoras que 90% das pessoas que assim o fazem, por dentro, estão travando uma verdadeira batalha consigo mesmas e com o mundo. E por quê? Porque sabem que aquilo ou aquelas coisas nas quais colocam a sua esperança não trazem paz, não trazem alegria, não trazem realização. Só Deus pode trazer ao coração do homem a paz verdadeira e definitiva. Mas para que Deus encha o nosso coração de uma paz verdadeira, definitiva e duradoura, nós precisamos estar reconciliados com Ele. Precisamos viver na sua graça. E é justamente por isso que nós notamos no Evangelho que acabamos de ouvir que o povo que ia até João Batista confessava os seus pecados. O povo reconhecia a sua miséria e dava a Deus a oportunidade de regressar ao trono dos seus corações. Eu e você, que estamos hoje aqui meditando essa palavra, que estamos nos preparando para a chegada de Jesus no dia 24, na véspera, celebrar o seu nascimento e comemorá-lo durante todo o dia 25 desse mês. Nós estamos, de fato, buscando ao Senhor com o espírito contrito e arrependido para pedirmos o seu perdão e recebermos a sua graça? Quantos cristãos católicos vão celebrar o Natal desse ano sem ao menos fazer uma confissão? Porque acham que não é necessário. Porque conversando diretamente com Deus, Deus já resolve todas as coisas. Mas olha, eu não posso me esquecer que no dia da ressurreição, segundo o Evangelho de João, o Senhor apareceu aos discípulos, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Do mesmo modo como Deus preparou João Batista, que vivia de forma austera, que vivia com radicalidade, não com radicalismo, com radicalidade, o chamado que Deus lhe fez, nós também precisamos viver com austeridade. E, sobretudo, num tempo de tanto consumismo e ganância, onde o homem tornou-se escravo dos bens materiais. Ora, nós vemos por aí todos os dias a loucura do homem e da mulher dos dias de hoje por ter. Mas a maioria desses que estão loucos, trabalhando a favor do sistema para ter alguma coisa, não são. E o Senhor nos chamou não para termos, mas para sermos. Porque quando eu sou, eu valorizo qualquer graça, bênção e bem que o Senhor me concede. Eu me torno feliz e satisfeito. Quando eu não sou, tudo quanto eu conquisto é para mim motivo de mais trabalho e luta para conquistar mais. E por quê? Porque eu não tenho paz interior. Porque o meu coração é um coração vazio. É um coração preenchido pelas coisas e não pelo Deus que criou as coisas. É um coração que vive a inquietude constante, a insatisfação. Mas não é um coração que repousa em paz no Senhor. Não é um coração que, como o coração de Santo Agostinho, pode exclamar: Senhor, quando eu te encontrei, meu coração descansou em ti. Seu coração, irmão e irmã, descansa no Senhor? Seu coração é verdadeiramente preenchido pela paz do Senhor? São Pedro, na segunda leitura, nos recorda: o Senhor tarda, mas não falha na sua promessa. O dia do Senhor, diz Pedro, virá como ladrão. Naquele dia, o fogo consumirá todas as coisas criadas. E é por isso que eu e você devemos ter um coração e uma alma inteiramente postos no coração do Senhor, para que naqueles dias nós venhamos a permanecer de pé, em paz, serenos. Ainda que o mundo inteiro esteja caindo ao nosso redor, nós, se vigiarmos, se nos prepararmos, se nos confessarmos e proclamarmos com a nossa boca que Jesus é o único Senhor, nós permaneceremos de pé. E veja, o homem precisa de Deus. Ele pode até tentar construir, como dizia São João Paulo II, um mundo sem Deus, mas esse mundo se volta contra o próprio homem. A gente tão rica, que a única coisa que tem é dinheiro. Porque não tem amigos, não tem paz, tem todos os bens materiais que quer, mas é um eterno insatisfeito. E há tantos pobres, e quando eu falo de pobres, não estou falando de pessoas materialmente desprovidas, eu estou falando daqueles que são desapegados dos bens materiais. Há tantos pobres que têm o necessário para viver e são plenamente felizes. Se você se recorda, na semana passada eu te convidei a iniciar os preparativos para a chegada de Jesus no Natal. E acompanhando São José naquela preparação rápida e pronta que ele teve que fazer ali diante da chegada iminente de Jesus, Maria já estava em dores de parto, eu te convidava a limpar a manjedoura do seu coração. Você fez um bom exame de consciência ao longo dessa semana? Você olhou para o seu coração e se perguntou se ele seria um berço agradável para o menino Jesus? Se você fez isso, eu quero te convidar agora ao segundo passo na preparação da manjedoura do coração para a chegada de Jesus. São José, depois que a limpou e a deixou impecável, São José viu palha que estava ali ao lado da manjedoura. E ele pensou: o berço precisa ser aconchegante, macio. José pegou palha e encheu a manjedoura. O que são essas palhas? São os muitos dons que Deus concedeu a cada um de nós. Eu e você fomos cumulados
com uma infinitude de dons. Dons que nós conhecemos e que ainda não conhecemos. E por quê? Porque muitas vezes nós guardamos os nossos dons para nós mesmos. Nós não os colocamos a serviço de Deus e a serviço do próximo. Nessa semana, eu quero te convidar a fazer uma listagem, a ver quantos são os dons que Deus colocou na sua vida, quanta palha Deus te concedeu, para que você pudesse, na manjedoura do seu coração, acolher bem a Jesus, acolher bem os seus irmãos, acolher bem aquelas pessoas que o Senhor vai colocar ao longo desses dias no seu caminho. Eu quero te convidar, liste os seus dons, liste tudo aquilo que Deus deu a ti no dia do teu batismo. Que Deus te abençoe e até amanhã.